aqui vai receber um report muito legal. Eu sou suspeito, mas esse report ficou muito legal com as tendências de eventos corporativos e tal nos próximos. Quem está aqui online tem aqui o impresso e deve ter recebido, né? E a ideia agora é, de maneira muito rápida, poder compartilhar, e como o Conrado falou, traduzir para vocês e para a gente aqui o que pode ser o além do óbvio no que a gente faz no dia a dia, nos nossos encontros, né? Então, é isso. Enquanto o restante dos palestrantes aqui, acho que vão muito além, e esse é o objetivo, a minha ideia aqui é tentar aterrissar um pouco mais mesmo, né? Então, vamos lá, aqui. Então, a gente separou 10 tendências. E nessa apresentação aqui, a gente vai falar de 7, por conta de tempo mesmo. A primeira delas, para mim, é a mais legal e a mais importante, e que não é óbvio, que é a meta-experiência. O que eu quero dizer com isso? Antes de dar esse exemplo aqui, deixa eu até voltar. Que é o seguinte, o que eu percebi coordenando e tocando eventos? Muitas vezes, quando a gente vai organizar um evento, a gente tem que, claro, fazer um monte de reunião com diretoria, reunir liderança, fazer, olha, será que a gente vai por aqui, não vai e tal? Tem uma data para acontecer, vai ser daqui a 2 meses. Então eu sinto que os diretores, a liderança, eles acabam se reunindo por conta desse evento e fazendo alinhamentos que durante o ano não foram feitos. Mas já que vai ter um evento, ninguém quer colocar a cara a tapa num palco e não está alinhado, não está legal. Por conta de um evento que vai acontecer daqui a 2 meses, as pessoas se reúnem mais e se alinham mais rápido do que elas normalmente fariam. Quando a Aida falou de uma limitação, eu achei muito legal. Tem a limitação de tempo também. Se você tem um evento, não dá para você postergar as decisões durante muito tempo. Então, eu lembro que uma reunião, a gente estava a Ké estava comigo na JBS, e aí a cliente chegou para mim e falou assim, Rodrigo, olha esses caras aqui reunidos nessa mesa, olha essa diretora e aquela. Você sabe que eu nunca consegui colocar elas e eles na mesma mesa para discutir nada, cara. Olha o que está acontecendo. Você percebe que o valor do evento, para mim, está muito mais nessa reunião agora e nesse alinhamento do que no evento em si. E isso, para mim, foi uma faísca. Até hoje, eu não consegui precificar isso, Isa. Adoraria colocar no nosso preço isso, mas para mim foi muito legal essa sacada. Usem os eventos como parte, realmente. Se tem que resolver algum problema, o evento pode ser uma desculpa para fazer isso, né? Então, tem um outro exemplo muito legal aqui. A gente fez um evento para a Petrobras e olha que loucura. Era um evento, eles estavam discutindo o que ia acontecer, um evento de inovação. E nesse evento, ou na preparação desse evento, eles perceberam que muitas vezes, quando eles tentam captar ali petróleo, buscar espaços, eles achavam lençóis de água e que não era feito nada. Então, eles começaram a explorar do bem essa água. Então, olha que loucura, cara. Por conta de um evento, uma mudança tão importante na estratégia de uma companhia do tamanho da Petrobras. Então, para mim, a primeira tendência que a gente colocou é isso, a meta-experiência. O evento em si, muitas vezes, nem pode ser a parte mais importante dessa jornada. Então, utilizar o processo de construção do evento como ferramenta de alinhamento e fortalecimento de propósito. Beleza. Segunda experiência. Segunda tendência, experiência como jornada, né? E eu adoro aqui mostrar o exemplo da própria Nike Running Club, né? A Nike tem esse programa de Running Club e eles têm essas corridas, né? Que acontece? Eles têm um app que você mede todas as suas corridas e você, entre uma corrida e outra, eles te enchem de pushes legais, de dicas e tal. Ou seja, não é a corrida sozinha, isolada, que a Nike faz que vale a pena. É essa jornada de conexão entre uma corrida e outra. E outra coisa que eu acho que a gente, muitas vezes, faz muito errado, que a gente faz uma convenção, faz um encontro, aí fala, ufa, 3 dias, nos vemos ano que vem. Cara, a gente jogou meio essa grana fora, assim, como ano que vem, sabe? Então, acho que esse exemplo, que é muito distante da gente, tipo uma Nike da vida, eu acho que é muito legal. Porque como que você consegue manter esse ciclo de antecipação, participação e reflexão ao longo do ano, não só num encontro, né? Então, acho que a segunda tendência é isso. E também um outro presente aqui, que eu acho que é legal para vocês, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas a Amuta, que eu falei, né? Uma série, eles criaram
esse desenho de jornada de experiência que eu acho que é tão bonito, tão legal, né? Que conta assim, cada passo de uma jornada inteira. Então, desde o convite até a preparação para a experiência, a entrada no círculo mágico, que é como que você cria uma expectativa, que as pessoas não sabem muito bem o que vai acontecer. A gente sempre, eu e o Conrado, a gente dá o exemplo do Sleep No More, que acabou de sair de cartaz, que é uma peça que foi em Nova York, e que você chegava, para quem não foi lá na peça, e você recebia uma máscara. E quem ia assistir a palestra estava de máscara, o teatro estava de máscara, e os atores não estavam, eram os únicos que não estavam. E tinha uma coisa meio, o que vai acontecer aqui? O que eu estou fazendo? Que é muito legal, que fazia parte da experiência. Minha esposa quase não vai, ficou com medo mas foi. E eu acho que um pouco essa entrada no círculo mágico também de acolher, e depois de criar uma antecipação da experiência é legal. A experiência em si, como que se amarra a isso e a extensão. Então, isso aqui é um presente da Muta para a gente que eu acho muito legal. Terceira tendência, que é o Venue Power. Como o espaço pode fazer parte da sua experiência. Outra coisa, a gente vai para os hotéis e, cara, a gente está muito, às vezes, limitado a hotéis, a espaços assim. Será que a gente não pode pensar um pouco? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência, cara, para mim foi a experiência mais legal do ano passado, que é esse The College of Extraordinary Experiences. Esse castelo fica na Polônia. Esses caras, há uns 10 anos, eles organizam para um grupo de poucas pessoas, sei lá, umas 80 pessoas, um encontro que dura uma semana só para não só falar, mas trazer, experimentar experiências diferentes. E é muito legal, porque eles aproveitam que eles estão no castelo e eles criam todo o ambiente. Então, cada um recebe uma capa, tipo Harry Potter. E você se sente meio ridículo quando você vai naquilo, mas no segundo dia, você está andando com a tua capa no castelo. Super... Então, é tão legal, galera. E toda a experiência, eu vou dar outros exemplos do college aqui, e toda experiência tem esse objetivo. Você imagina, são 80 designers de experiência criando essa história. Então, você imagina o que tem ali, né? Para mim foi uma baita inspiração, quero muito ir esse ano também, e acho que quem adora esse assunto como eu, acho que deveria estudar a chance de dar um pulo lá. Aí um exemplo nosso, que é tão bonito, também foi ano passado, e também com a querida Renner. Esse espaço aqui, esse galpão, é o galpão que, vocês lembram, ano passado, a catástrofe que foi em Porto Alegre, na inundação que teve. E esse galpão, ele estava com água, até não dá para ver a marca aqui, mas a água tinha chegado meio até aqui. E ninguém mais tinha utilizado esse galpão em Porto Alegre. E aí a gente teve coragem de mostrar e de falar, cara, vamos pegar esse galpão, a gente sabe que está detonado, mas até um símbolo dessa energia que existe na cidade e tal. Vamos fazer o desfile da convenção desse ano nesse galpão. Então foi super desafiador, porque não tinha estrutura nenhuma, cara. Mas, cara, a galera comprou a ideia outra vez. Adorei a Aida falando dos limites, dos constraints, com um monte de limitação. Os modelos aqui eram as próprias pessoas da Renner. Então você imagina montar mini camarins, homem e mulher, mas a galera comprou essa ideia, esse propósito, e o espaço acabou sendo ditando o conteúdo. Acho que essa tendência é essa. Às vezes o espaço pode ditar o conteúdo, né? E como também a gente falou aqui desse prédio histórico, né? Então, aí tem outro exemplo legal que a Lacoste também fez o desfile, o encontro deles, numa quadra de tênis. Eles nasceram numa quadra de tênis. E às vezes tem umas coisas tão óbvias, né? E a gente continua indo só para o hotel. Então essa é a terceira tendência que eu queria mostrar. A quarta a gente chamou de harmonia produtiva, né? Para mim, se tem uma coisa que é a mais legal, e a gente comentou para quem está presencial isso aqui ontem, é a questão de tempo. Eu sinto às vezes que deixar palestrante falando 1h30 é uma bobagem, porque esse cara pode falar, o TED já nos mostrou isso há 15 anos atrás, pode falar em 20 minutos. Então a ideia nossa desse nosso conteúdo, né, Conrado, é tentar isso, bloquinhos pequenos, insights legais e vocês saírem com a cabeça cheia de fogo, como a Babi falou. Então, para mim, a questão da harmonia é, vamos no tempo, e muitas vezes, e eu tento convencer alguns clientes nossos, não, a gente começa às 8 da manhã, cara, se não acabar esse dia às 6h30, quer dizer que a gente não aproveitou melhor esse conteúdo, né? Então, acho que tem que mostrar o seguinte, cara, o contrário. Se você usar todo esse tempo, as pessoas não vão entender mais nada depois de 3, 4 horas, né?
Então, em vez de ativar por excesso, a tendência é ativar pelo equilíbrio, né? Menos sobrecarga, mais presença. Quinta tendência, tech totalmente envolvida dentro do conteúdo do evento. Então, vou mostrar aqui para vocês umas duas coisas. Esse case aqui é muito legal, que é o Dinner in 2050, que basicamente a ideia desse encontro... E eu fiquei pensando, isso me deu umas inspirações. Cara, que legal a gente fazer, especialmente para empresas que têm a ver com alimentação, com comida, a gente criar um pequeno coffee break que seja coffee break do futuro, que tenha comidinhas, mas também tenha, cara, por exemplo, projeções de o que vai ser essa comida em 2050. Não é muito legal? Como que vai ser essa comida daqui a 30 anos? É uma pergunta que a gente não se faz, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, não, a gente vai comer pílulas e tal. Não acho que não vai ser isso, mas como que ela vai ser? Vamos explorar isso? Então, eles me inspiraram muito aqui, eu adorei esse case. Tem outro case nosso que é muito legal. A Globo veio com a gente com uma proposta. Olha, a gente tem alguns skills que a gente gostaria de desenvolver nesse programa de cultura, né? E aí a gente começou a pensar e falou, putz, vamos levar gente de fora, vamos trazer algumas pessoas que podem falar, algumas mulheres, caras que falam sobre esses skills específicos. Aí a gente se deu conta, conversando, que esses skills eram da cultura daquela empresa e que estavam lá dentro. E aí a gente pensou, e se a gente fizesse um Tinder corporativo dentro da companhia, onde você colocava o skill que você estava buscando e você se oferecia com algum skill que você tinha para falar. Assim como a gente colocou no nosso crachá, né, o que a gente pode falar, ali também. E aí a gente fez um cruzamento com essas pessoas. Então, se você tinha um skill e você tinha alguma coisa para falar, você podia conversar com essa pessoa e aprender dentro da companhia. Esse, para mim, é uma outra tendência legal. Às vezes, a gente não precisa de gente de fora para trazer esses conteúdos. Você pode preparar a gente dentro para falar do que você precisa, né? Então, esse é um case legal. E o último case lá, nesse college que eu falei, a gente recebia um anel, que é muito legal. Esse é muito legal também. E esse anel, você andava aqui, e se você... Aí o anel, você clicava com o app, e se você gostava muito de uma pessoa, da conversa, achava muito legal, você juntava os anéis e você recebia mais informações daquela pessoa do que normalmente tinha lá na bio dela, né? Então, era muito legal, porque assim... E não tinha muito vergonha de você não juntar os anéisinhos, sabe? Falei assim, legal, a conversa foi boa, mas tudo bem. E aí, quando eu conversa ali, né? E não só isso. Ele falava aonde dentro do castelo você andava, te dava um monte de data, de informação, que ao final tinha um relatório tão legal de quantas pessoas você conversou, quais são as pessoas que você mais conversou, menos conversou, tal. E eu achei isso o máximo e fiquei pensando, cara, como isso a gente não fez ainda? Então, em breve... Se eu conseguir convencer algum cliente, teremos anéis em breve, se eu conseguir convencer algum cliente aqui. Sétima tendência, a gente chamou de festilização, né? Que é tornar, né? Putz, todo mundo foi no South by, esses festivais todos, e eu acho que os nossos programas têm que ter cara de festival. Aliás, essa nossa ideia aqui, a gente tinha um festival também que a gente ia, que era o 99U, que era um festival super legal. E é um festival que fazia mais ou menos o que a gente fez aqui, a gente se inspirou muito lá, que era ter um dia de workshops, que você ia na cidade, né, e buscava dentro de escritórios e tal, e outro dia mais de conteúdo, né, que já é uma carinha de festival. Então, eu acho que a gente tem essa chance, nos nossos encontros, no que a gente faz, de realmente levar não só a cara, mas o formato de festival, um pouquinho dessa ideia de você poder escolher. Ontem vocês escolheram, né, e o pessoal... online a gente explicou de manhã, mas você poder escolher o que você vai assistir, como você vai assistir, que é um festival, tem 3 palcos, você vai escolher um palco. Então, acho que é outra coisa que a gente acha que vai ser muito futuro dos eventos a partir daqui, né? E aí, assim, dentro do festival, tem a história um pouquinho do risco também. A Aida também até contou das vendas, né? Então, a gente adora fazer jantar às cegas, já fez vários. Tem uns que deram muito certo, tem uns que deram errado já, que a pessoa, cara, panicou e não rolou. Mas aí entrou naqueles meus 5%. Quando o CEO veio falar comigo, eu falava, velho... Aí eu falei, lembra? 5%. Tá bom. Tá alinhado, né? Mas a maioria das vezes deu muito certo. E mesmo quando deu errado, olha que legal. A gente acabou de fazer também para um cliente, o ano passado, uma coisa que foi difícil de aprovar, que muito baseado... Quem conhece aqui e online, quem conhece aqui os Fuck Up Nights? Alguém já ouviu falar disso ou não? Então, para quem não ouviu falar...
Noite das Cagadas, é. E é um programa que existe, acho que nasceu nos Estados Unidos, que à noite, esquema bar, as pessoas vão e falam de merdas. Falam do que aconteceu errado. Porque é outra coisa, né? A gente também só fala das coisas super boas. Rede social tá aí, é tudo lindo, é tudo não sei o quê. Mas eu adoro quando alguém fala de uma merda que aconteceu, de algo que não deu certo, né? Então a gente, baseado muito, acho que nesse Fuck Up Nights, a gente falou, e se a gente fizesse, numa convenção, o Fuck Up Morning? Então foi a ideia do Conrado. E aí, cara, para provar essa ideia, o que é o Fuck Up Morning? O que deu errado no ano passado? Normalmente a gente tem os cases, a gente tem não sei o quê. Aí a gente falou, e é muito legal, porque o Fuck Up Morning é uma maneira meio bem-humorada de poder falar de coisas que precisam ser faladas, de coisas que aconteceram que não foram legais. A gente até criou uma cabrinha, uma cabra, para um bode, que depois virou um bode para colocar na mesa e virou um ritual dentro da empresa. Foi também a própria Renner. Toda vez que você tinha uma conversa difícil, uma coisa que alguém errou, você vinha com seu bode fisiquinho, colocava na mesa e falava, temos um bode na mesa. Vamos. Não tinha superação. E foi tão difícil, porque às vezes as pessoas, por mais que as diretores lá falam, tá bom, a gente vai falar da merda. Só que aí a merda é o seguinte, daí nós nos superamos e fizemos acontecer e tá falando, não. Tem que acabar assim, foi realmente um puta erro, não deu certo. E aí, vamos, sabe assim? Então a gente tem essa característica de sempre tentar amenizar. E eu acho que às vezes, a vida é assim, cara, às vezes a gente tem que falar dos fuck-ups mesmo, né? Outra coisa, dentro dessa ideia da tendência de fertilização, que eu falei da escolha, né? De escolher. Aqui são fotos aleatórias do colégio. Tem uma coisa que eu adorei, que eu chamei de autonomia de verdade. Que em um determinado dia, eram 5 dias, num determinado dia, os próprios participantes tinham 5 salas aqui, e as pessoas colocavam temas que elas queriam desenvolver. Então eu falava assim, cara, eu quero falar sobre gatos, como os gatos são importantes. Algum tema que ela conhece e queria desenvolver. E quer que eu diga, real? Acho que foi o dia mais legal. Porque eu chegava nesse painel aqui, a cada 1 hora mudava. E chegava nesse painel e falava assim, cara, são 5 assuntos. Puta, que legal, não sei o quê. E você ia num assunto, você se surpreendia. Então essa foto aqui, desse cara fazendo um número... Opa, deixa eu... essa foto é uma galera que se reuniu, que quis fazer um número para falar sobre aprendizagem, através de uma peça de teatro, e que foi um desses caras que se reuniu aqui, né? Então, outra coisa que a gente dá pouco, eu acho, é autonomia para as pessoas realmente participarem, poderem falar, poderem trazer, né? Aliás, só um recado que eu esqueci no começo, quem está online, por favor, coloque perguntas e dicas e tudo. E aqui também, se vocês tiverem perguntas, já vão anotando, porque mesmo que tenha passado a AIDA, a gente manda para os palestrantes e a gente responde aqui também, né? Então, autonomia de verdade. E a última, que eu vou apresentar, eu até inverti, né? Eu coloquei essa por último por uma razão. Que eu tenho um cara que é amigão nosso, que são as experiências, deixa eu voltar aqui, que a gente chama de experiências regenerativas. A gente tem um amigão nosso, que é o Murilo Gun, que, aliás, tem um programa que eu super indico, eu fiz, para liderança, que chama o Ponto Cego, que é um programa que a cada 3 meses, 2, ele reúne alguns líderes para tratar do que é o ponto cego da liderança, o que a gente não enxerga. E é muito transformador, é muito legal. E ele tem uma coisa muito legal, que ele uma frase que eu adoro, que é essa aqui, toda empresa será também uma instituição de ensino e de cura. E aí eu acho que vem a grande sacada. Eu acho que nos eventos, eu já vi tanta coisa acontecer em evento, galera, eu já vi tantas catarses, gente emocionada, cara, gente, sabe, se entregando e tal, que eu acho que os eventos, aí eu trouxe isso, os eventos podem ser o cavalo de Troia do bem. O que é isso? Cara, o evento pode ser uma desculpa para você gerar cura dentro das empresas, gerar reflexão, gerar momentos que as pessoas possam de verdade se abrir, como eu conversei no começo. Então eu espero isso, espero que cada vez mais uma boa experiência, um bom desenho de experiência possa ser uma cura, um processo de cura, um processo de mudança dentro das companhias. É isso. Super, super obrigado. Valeu.